Assim como nós estamos, vamos baixar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor. Obrigado ao Senhor que Tua glória venha a nós, que Tua graça nos enche e que podemos entender aquilo que Tu nos fala por meio do Teu Santo Espírito, que fala ao nosso coração, que nos faz compreender a Tua palavra. Ó Senhor, que nessa manhã possamos entender aquilo que Tu queres nos ensinar, que possamos compreender, Senhor, os Teus preceitos, as Tuas leis, os Teus mandamentos, mas também entendermos a Tua graça e a Tua misericórdia para conosco. Assim, ó Deus, enche-nos com o Teu Santo Espírito, enche-nos de sabedoria, mas acima de tudo, enche-nos também de amor. Assim, ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nem todas as questões da nossa vida de fé, elas são fáceis de resolver. Tem questões que não são preto no branco. Tem questões que não são ou 8 ou 80. Tem coisas que são mais complicadas do que isso. E é sobre uma situação assim que nós vamos refletir hoje. Se você tem a sua Bíblia, convido para abrir em 1 Coríntios 8. Nós vamos ler o capítulo inteiro, 1 Coríntios 8, 1 ao 13. Primeira Coríntios 8, 1 ao 13. Passo então a leitura. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem, e por meio de quem também nós existimos. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém enxergar você, que tem conhecimento, sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Como eu falei, muitas vezes a questão ela não é tão preto no branco. Muitas vezes a resposta a algumas questões dependem do amor ao próximo. Paulo aqui está tratando com os coríntios da questão se o cristão pode ou não
comer carne sacrificada aos ídolos. E esse é um assunto muito importante para os coríntios, porque a cidade de Corinto, ela tinha muitos templos pagãos. Haviam muitos templos para diversos ídolos. Era muito parecido com a própria cidade de Atenas, que é a cidade que Paulo se surpreende com a quantidade de ídolos que tinha. Corinto e Atenas ficavam próximas uma da outra, não era muito longe geograficamente falando. Então, o que Paulo está tentando responder aqui nesse capítulo? Será que o cristão pode comer carne sacrificada a ídolos? Porque o que acontecia? Nesses templos dos ídolos, se sacrificavam animais para os ídolos. Se sacrificavam animais para esses outros deuses. E a carne desses animais sacrificados, muitas vezes sobrava. Os sacerdotes pegavam a sua parte, mas muito dessa carne sobrava, e depois essa carne ia ser vendida no mercado da cidade. E daí isso significava uma crise para os cristãos, porque quando os cristãos iam no mercado comprar carne, eles não sabiam se aquela carne tinha sido sacrificada a algum ídolo ou não. E então, a pergunta que fica é: será que o cristão pode comer uma carne sacrificada a ídolos? Os cristãos, eles tinham um entendimento já em Corinto de que a idolatria era contra a vontade de Deus, que é pecado adorar outros deuses, outros ídolos. Mas como é que a gente lida com a carne? Porque tem uma grande chance de eu ir no mercado, achar uma carne bonita lá, e num preço bom, comprar essa carne e não saber, então, que essa carne foi consagrada a algum ídolo, que esse animal foi sacrificado a algum ídolo. E esses cristãos de Corinto, eles tinham se convertido vindo do paganismo, vindo dessas religiões idólatras. Muitos deles conheciam muito bem os templos pagãos e inclusive conheciam pessoas que frequentavam esses templos pagãos. E eram amigos dessas pessoas. Afinal de contas, quando uma pessoa se converte a Cristo, ela não se isola do mundo. Ela não abandona as amizades anteriores. Muito pelo contrário, ela deve permanecer com as amizades anteriores para que possa influenciar e testemunhar do Evangelho para essas pessoas com quem ela convivia antes de se tornar cristão. Nós cristãos não nos isolamos do resto do mundo. Paulo fala sobre isso também. Muito pelo contrário, nós devemos estar no mundo para poder influenciar o mundo, para poder evangelizar o mundo, para poder testemunhar do amor de Deus a esse mundo. Mas acontecia muito de pessoas, então, que viviam nesse paganismo, convidarem seus amigos cristãos para comerem na sua casa. E nesses convites era oferecido carne também. E daí os cristãos ficavam em dúvida: será que eu posso comer a carne na casa do meu amigo, que não é cristão, do meu vizinho, daquele que me convida? E se a carne que ele estiver me oferecendo for uma carne sacrificada a ídolos? E tinha também um terceiro aspecto nessa pergunta, que os templos dos ídolos, eles muitas vezes também faziam festas sociais, festas sem a intenção de ser uma festa religiosa. E os cristãos, eles também eram convidados a essas festas. E muitos cristãos iam a essas festas. E ali, mais uma vez, fica a pergunta: e a carne? Se a carne for sacrificada aos ídolos? Então, percebam que não é uma questão simples de se responder. Não é preto no branco. E é importante a gente ler esse texto aqui, porque a gente vai perceber que também hoje, no nosso tempo, tem questões da nossa vida de fé que elas não são simples de responder.
que a gente precisa pensar um pouquinho mais, que a gente precisa andar uma segunda milha, a gente precisa refletir para responder o que é melhor, qual é a melhor atitude como uma pessoa cristã. E a gente vai ver que tem outras questões que a gente precisa refletir. Mas é muito interessante esse problema relatado por Paulo. E na comunidade de Corinto, haviam 2 grupos em relação a esse assunto. Um grupo que resolveu ser abstinente de carne. Um grupo que resolveu, não vamos mais comer carne, vamos ser vegetarianos. E esse grupo, Paulo vai chamar aqui no nosso texto das pessoas que têm a consciência fraca. Pessoas que são abstinentes, que são mais legalistas e, portanto, têm a consciência fraca. Eles não têm a consciência tranquila em comer carne sacrificada aos ídolos. E o outro grupo, um grupo que era um pouco mais permissivo, que comia a carne sacrificada aos ídolos sob o argumento de, não, esses ídolos, eles não têm poder, eles não são reais. Eles são feitos de madeira, de pedra, de gesso, de argila, são coisas feitas por mãos humanas. São estátuas feitas por mãos humanas, não têm poder de verdade. Somente Deus é real, somente Deus tem poder. E nada do que, nenhum desses sacrifícios vai, de alguma forma, prejudicar a minha fé, porque Deus me protege. Deus ele não vai permitir que nada me toque. Nada pode tocar um cristão sem a permissão de Deus. E esse grupo, Paulo vai chamar então do grupo que tinha consciência forte. Um grupo que tinha conhecimento. Conhecimento a respeito das coisas de Deus. Qual é o problema? O problema é que esses 2 grupos, aqueles que Paulo chama de fortes e de fracos, eles se acusavam mutuamente. Os fracos acusavam os fortes de libertinos, de pessoas que não davam bola para a lei de Deus. Pessoas que estavam, então, idolatrando ou, de alguma forma, abandonando a fé cristã. E os fortes acusavam os fracos disso mesmo, de terem a fé fraca, de serem legalistas. Paulo, ele se posiciona a favor daquele grupo que ele chama os de consciência forte. Mas com um grande asterisco aqui, com um grande porém. E a gente já vai ver um pouquinho mais a respeito disso. Esse grupo, Paulo vai entender que nós cristãos nós somos livres. Nós temos liberdade. E nós devemos buscar uma postura coerente dentro dessa liberdade. A liberdade cristã, ela é uma dádiva que Deus nos dá. Mas não é porque eu sou livre que eu posso fazer qualquer coisa. Eu devo buscar uma postura coerente dentro da minha liberdade. Então, na verdade, os fortes, eles estão certos, eles não estão errados. Eles têm o conhecimento da verdade. Mas eles têm um defeito, tem um problema na postura dos fortes. Eles não estavam agindo em amor para com os fracos. Então, por mais que Paulo dê razão aos fortes, no sentido de que o cristão ele pode sim comer a carne sacrificada aos ídolos, ele se posiciona contra os fortes, porque os fortes, eles estão sendo pedra de tropeço para os fracos, para os irmãos de dentro da comunidade, que não têm uma consciência tranquila em comer uma carne sacrificada aos ídolos. Ou seja, Paulo vai dizer
que o amor é mais importante do que o conhecimento. Percebem? É uma situação complexa. É uma situação que não é fácil de resolver. E talvez agora você pode pensar por você mesmo, o que eu faria se eu estivesse em Corinto? Se eu estivesse numa situação assim, será que eu comeria carne? Será que eu teria consciência tranquila de ir no mercado comprar carne? De ir na casa do meu amigo comer carne na casa dele? Ou eu ficaria com o pé atrás? Será que eu ficaria em dúvida a respeito se eu posso ou não? Ou então até sem dúvida nenhuma eu diria, não, prefiro não comer carne. Paulo vai dizer, com razão, é permitido sim ao cristão comer a carne sacrificada aos ídolos. Porque os ídolos não são reais. Eles são frutos da imaginação humana, da construção humana. Só o Deus e Pai de Jesus Cristo é verdadeiro. Só Ele é real. Mas a partir do momento que essa liberdade de comer se torna pedra de tropeço para o meu próximo, o Paulo vai dizer lá no versículo 13, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne. Nunca mais comerei carne. Ou seja, se aquilo que eu como se torna pedra de tropeço, eu devo me abster, eu devo parar, em amor ao meu próximo. Em amor àquele que, se me ver comendo carne que pode ter sido sacrificada aos ídolos, ou que foi sacrificada aos ídolos, ele vai se escandalizar. Ele vai talvez cair da fé ou duvidar da minha fé. Eu vou ser um mau exemplo para ele. Nesse sentido, é melhor eu me abster. É melhor eu ficar sem comer a carne, para que o meu próximo não venha a ser, de alguma forma, balançado na sua fé. Percebem por que eu falei que não é preto no branco? Nós temos liberdade, enquanto cristão, de fazer as coisas. Mas a partir do momento que isso fere a consciência de alguém que tenha consciência mais fraca, nós devemos nos abster de fazer, nós não devemos fazer. Não por mim, mas pelo amor ao próximo. E esse princípio, ele se aplica para uma variedade de coisas na nossa vida. Por exemplo, os filmes que eu assisto, os livros que eu leio, as músicas que eu ouço. Eu posso ver filmes que não são cristãos. Eu posso ler livros que não são cristãos. Eu posso ouvir músicas seculares. Isso não tem problema. Porque eu não vou deixar isso afetar a minha fé. Jesus mesmo diz que não é aquilo que entra em nós que nos torna impuros, que nos contamina, mas é aquilo que sai de nós. Não tem problema um cristão ouvir uma música secular. Agora, se de alguma forma o meu irmão, que tem a consciência fraca, se escandaliza com a música que eu estou ouvindo, se escandaliza com o filme que eu estou assistindo ou com o livro que eu estou lendo, então eu devo me abster de fazer tal coisa por causa do meu irmão, por causa do meu próximo, para que ele não tenha a sua fé prejudicada por causa de mim. Porque Paulo vai dizer que isso é pecado, eu estaria pecando contra o meu irmão. E se eu estou pecando contra o meu irmão, eu estou pecando contra o próprio Cristo, porque Cristo morreu também pelo meu irmão. Não tem problema eu ouvir uma música secular. Agora, se uma música secular é cheia de palavrão e de baixaria, e me leva a falar esse tipo de coisa, me leva a falar palavrão e baixaria, então eu preciso reavaliar, porque daí está saindo de mim
E quando sai de nós, isso sim nos torna impuros de Jesus. A boca fala do que o coração está cheio. Então a gente precisa cuidar. Mas não tem problema ouvir uma boa música secular, ver um bom filme secular, ler um bom livro secular. Um livro que, de alguma forma, tenha uma história bonita, que tenha, talvez até, quem sabe, alguma lição que pode ser aprendida. Mas acima de tudo isso, vem o amor. Acima de tudo isso vem o amor ao próximo, que precisa olhar o irmão e perceber se eu estou escandalizando ele de alguma forma. E se eu estiver, eu devo parar com essa atitude. E é nesse mesmo contexto que 2 capítulos para frente, lá em 1 Coríntios 10, Paulo vai dizer que tudo é lícito, ou todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Paulo então vai começar, no capítulo 10, ele retoma essa questão do capítulo 8 da comida sacrificada aos ídolos. E Paulo vai dizer, olha, para resolver essa questão, vão no mercado e comprem de tudo no mercado. E não perguntem se a carne é sacrificada aos ídolos. Simplesmente comprem e comam. Agora, se você perguntar e disserem que é sacrificada ao ídolo, daí não compre, daí não coma. Porque se você não sabe, isso não vai afetar a tua consciência. Isso não vai afetar a consciência do teu próximo. Se alguém que não é crente te convidar para comer, e você quiser ir, coma de tudo, diz Paulo. Coma de tudo que for posto diante de vocês. Sem questionamentos. Não pergunte. Não pergunte se foi sacrificado a ídolos. Por questão de conhecimento, de consciência. Para que a sua consciência não seja afetada. Então Paulo vai dizer, quer comamos, quer bebamos, ou façamos outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E isso é importante, fazer tudo para a glória de Deus. A gente não sabe, quando a gente vai no mercado e compra qualquer coisa, a gente não sabe quem fez aquilo. A gente não sabe, muitas vezes, quem carneou o boi, quem carneou o porco, o frango, não sei. A gente não sabe como foi feito. Também os produtos que não são comida que a gente compra. A gente não sabe se foi feito por alguém que talvez dedicou aquele produto para algum ídolo, para algum outro Deus. A gente não tem como saber. Mas como cristãos nós não devemos ter medo desse tipo de coisa. Nós não devemos nos preocupar com isso. Porque Deus é o nosso protetor. Deus é o único Deus verdadeiro. A gente vai no mercado e compra sem preocupação, sem perguntar. Agora, se a gente sabe que alguma coisa tem uma procedência idólatra, daí a gente se abstém, por questão de consciência, para que a nossa consciência não nos acuse. Mas não saber e confiar em Deus e entregar nas mãos de Deus é a melhor postura para nós. Percebem como a liberdade cristã, ela é desafiadora? Ela não é uma coisa tão simples assim. Tem questões que de fato a gente precisa refletir. Tem questões que de fato a gente precisa pensar. Não adianta dizer, é porque é. A gente precisa pensar, tá, é porque é, mas e o meu irmão? E o meu irmão, como fica nessa história? E o meu próximo, como fica nessa história? Se eu só exigir o meu direito como cristão, a minha liberdade cristã, talvez eu esteja machucando o meu próximo. Talvez eu esteja passando por cima de convicções do meu próximo. E assim, eu estou pecando contra Cristo. Porque eu posso estar fazendo o meu próximo tropeçar e cair na fé. Quer comamos, quer bebamos,
ou façamos outra coisa qualquer. Fazei tudo para a glória de Deus. Amém. Nesta manhã nós também queremos partilhar da ceia do